Olá a todos, eu espero que estejam bem, espero que estejam com saúde, com a emoção equilibrada, que não está sendo fácil, né? Para ninguém, essa história toda dessa pandemia, a gente não pode perder a esperança. A gente está de volta aqui com o canal Tarô Arte e Vida Cotidiana e hoje a gente vai responder a questão que a gente deixou no último programa. O tarô pode prever o futuro? Rapidamente relembrando o que a gente falou da última vez, é que o tarô a gente não sabe quem inventou, como foi criado, mas tudo aponta para que tenha surgido na Europa, no norte da Itália, por volta do século XIV, e de que na verdade já existia um baralho antes dele, o baralho mameluco, de origem árabe, e que provavelmente influenciou, por causa da sua organização, né, os arcanos menores, que provavelmente chegou na Europa através das cruzadas, né? Os guerreiros árabes mamelucos, eles jogavam essas cartas de baralho. É muito comum jogos entre guerreiros. A gente tem muitos indícios disso em vasos gregos que mostram guerreiros jogando dado, né? Então são sempre esses jogos, diferente do xadrez, que são mais fáceis de carregar. Dados, cartas, né? São coisas pequenas que você conseguia carregar facilmente numa guerra. Era preciso ter essa lógica, e nos momentos de ociosidade no acampamento provavelmente eles se divertiam com esses jogos. Então essa é a origem do baralho, né, como um jogo, sendo que no baralho europeu são acrescentados 4 cartas de corte, né, que são as rainhas de cada naipe, e os 22 arcanos maiores. A gente tem, como a gente falou, o mais antigo que a gente tem notícia é o Visconde Sforza, que foi criado em Milão, né, no século XIV, mas vários outros surgiram depois dele, como o Tarô Mantegna, que não foi criado pelo pintor renascentista, mas leva o nome dele, que é um baralho que tem muitas referências à mitologia romana, né, greco-romana. As cartas são nominadas com alguns nomes de astros, como Marte, por exemplo, né? Então, daí essa ideia de que também o tarô seja como Abhidharma Varmukifara fala, uma renovação da antiguidade pagã pela cultura renascentista europeia. Então, tem o baralho Sola Busca, tem o Noblé, tem o Jodorowsky Camoan, que é o baralho que eu uso para jogar, né? Outro baralho que eu estudo. Todos eles criados entre o século XIV e o século XVIII. Até então, ninguém criou um livro, um manual, uma bula que fale sobre esse jogo, quais são as regras, né? Porque como um jogo, por exemplo, o pôquer, o truco, o 21, todo jogo tem uma regra que é respeitada ali pelos jogadores. Provavelmente o baralho de tarô, os 22 arcanos maiores, deveriam ter uma regra ali, uma forma de se jogar, tanto que em italiano eles são chamados de trunfos, né? Um triunfo, uma carta que se sobrepõe às outras, a todos os arcanos menores, né? Enfim, isso vai ser reproduzido indefinidamente por vários jogos, né? Um jogo que tinha muito na minha infância é o Super Trunfo, que era um jogo de cartas que tinham carros, tinham aviões, assim, que tinham categorias e pontuações que você ia jogando com as pessoas. Então, né, essa é a ideia principal da criação desse baralho e o seu uso até mais ou menos o século XVIII. Porque é aí que começa a ser criada essa noção do tarô como um oráculo, como um intermediário, né? O que é o oráculo? Na antiguidade, os oráculos eles eram intermediários entre os homens e a divindade. Como as síbilas, por exemplo. Nós já falamos delas aqui no programa da Papisa, né? A síbila de Cumas, que eram mulheres oraculares. Elas faziam um intermédio entre as divindades e os seres humanos, sempre numa ideia de descobrir coisas pessoais, né? Você tem lugares como Delfos, o oráculo de Delfos, né? Que tinha lá uma criatura, tipo uma esfinge assim, em que tem várias passagens da mitologia grega, da literatura clássica, que cita, né? Um dos mais famosos é a história de Édipo, né? Édipo Rei, que vai consultar esse oráculo, né? Enfim,
Então, às vezes era um objeto, né, assim que funcionava como um oráculo, um intermediário, né? A gente tem a cabeça na Escandinávia do deus Mimin Odin levou a cabeça dele para Asgard, funcionava lá como um oráculo. Essa ideia de que o tarô também é um oráculo, ele só surge no século XVIII, assim como os primeiros livros, ou seja, 400 anos depois do que o que a gente acha, né, que foi criado o tarô na Europa, só nesse momento. Então, as teorias que começam a ser escritas nesse momento, elas começam a querer descobrir a origem do tarô ou atribuir um significado mágico, né? Algumas delas dizem que surgiu no Egito. Agora é tudo especulação, porque como o tarô não deixou nenhum manual, nenhuma bíblia, nada do gênero, a gente não sabe, né, o que é a verdade. Tudo é uma especulação, tudo foi uma criação, claro, com muita base teórica, óbvio, em estudo, não era uma coisa dita ao léu, fazia conexões, analogias, né? Mas, enfim, são todas suposições, tanto que surgiram centenas delas até hoje. Então, a gente vai ter alguns autores que são importantes para essa história. Na França, ali no século XVIII, a gente vai ter Antoine Cour de Gebelin, a gente vai ter o Eteila, que é Jean-Baptiste Aliette, isso todos no século XVIII. Depois vai ter Eliphas Lévy, já no século XIX, Papus, enfim, esses autores franceses que começaram a ter essa visão, digamos, mágica, né, do tarô. E já no século XIX, na Inglaterra, a gente vai ter a figura de Arthur Edward Waite, talvez um dos mais famosos dentre esses autores. Ele redesenhou, né, o baralho de tarô e com novas configurações, mais modernizadas, né, tirou aquela cara medieval dele. Ele inverte também duas cartas, ele faz a carta número 8, a justiça, se tornar 11, e a força, que é a 11, se tornar 8. Enfim, não tem muita explicação para isso. E a gente vai ter o Aleister Crowley, que também vai ter muita importância, também vai redesenhar o tarô, escrever livros, né? Ele criou o tarô de Thoth Tarô, ou chamado também de Crowley Harris, que faz menção a Pamela Harris, que faz os desenhos para ele, né? Enfim, eles começam a dar esse sentido para esotérico, digamos assim, para o baralho. E essa visão, obviamente, ficou muito impregnada, porque foi feita no momento em que a indústria gráfica tinha avançado muito, era possível criar livros, né? A informação circulava melhor, né? Então todas essas coisas influenciaram muito, essa visão esotérica do tarô influenciou muito o que a gente entende dele hoje, né? Raramente alguém vai ter hoje, assim, por aí na rua, em círculos de conversa, são mais raros essa atribuição do tarô em um outro sentido que não seja esse. Por conta da influência dessas pessoas. Tipo assim, o Crowley mesmo, ele teve muita influência na cultura contemporânea, né? Figuras como Bruce Dickinson, do Iron Maiden, Ozzy Osbourne, né? Cantores de rock faziam muita menção a ele. Aqui no Brasil, o Raul Seixas, né? Porque ele usa uma frase numa música que foi dele, que é aquela faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, essa frase é do Crowley. Então, aí a gente aqui falando dessa coisa do oráculo, né? Então a gente pode atribuir, né, o sentido do baralho funcionar como um intermediário entre a divindade? Pode, porque como ninguém escreveu nenhuma regra do que é o tarô, para que ele serve, como que funciona, tudo pode ser dito. E pensando na psicologia, a analítica, né, ligada ao Jung, talvez ele seja um intermediário entre o seu eu consciente, aquele que quer saber algo, e o seu eu inconsciente, que vai revelar através desses arquétipos, né, que estão ali nos 22 trunfos, principalmente, questões do seu inconsciente. É uma revelação, digamos assim, né? Então, podemos atribuir
essas características a ele, tanto de um ponto de vista mais científico, como de um ponto de vista mais esotérico. Como uma vidência, né, como a gente vê assim, vários cartazes na rua, né? Fulana cartomante, vidente, né? Joga búzios, joga bola de cristal, tarô. Tarô tá sempre lá dentro esses, digamos assim, esses instrumentos de vidência, sempre tem o tarô, né? A vidência ela é mais ampla, porque os oráculos, teoricamente, eles teriam que ter uma iniciação de um ritual, de alguma coisa assim muito complexa, para a pessoa ter o direito da vidência e, enfim, poder fazer essas descobertas, assim, essas revelações. No caso das mancias, assim, não, porque várias pessoas aprendem a ler coisas, não é só o tarô. As cartas que, sem os trunfos, por exemplo, né, que é o baralho normal, meu avô lia, ele lia as cartas normal. Borra de café, ler à mão, existem milhões de tipos de uso de coisas, moedas, enfim, que podem, digamos assim, entre aspas, ler o futuro. E o tarô está no meio delas, né? É muito popular essa visão. E também, assim, enquanto simplesmente, né, um jogo, porque eu acho que o tarô, da maneira que ele... Se é que tem alguém que criou o tarô, ele não quis criar uma regra de como jogar, porque não deixou nada escrito, né? A gente não sabe nem quem foi, qual corporação de ofício, influenciada por qual artista, por qual alquimista, enfim. A gente não tem essa informação. Tem a impressão de que, então, cada um pode criar o seu ritual, né? Cada um pode criar a sua maneira de jogar. Você que quer se iniciar no tarô, a gente falou de 2 livros no último programa, mas tem outros canais. Você pode ir num blog, num site muito legal, que é o Clube do Tarô. Tem lá a história das cartas, tem muita coisa sobre a história do tarô, né? Então, o próprio Alejandro Jodorowsky, ele diz que o tarô é o teu próprio mestre, né? O próprio baralho, as próprias cartas vão te ensinar a jogar. Você tem que criar uma intimidade com elas e signos, das suas cores, dos seus gestos, né? A gente fala muito dos signos, do símbolo do tarô, mas ele possui muitos gestos, muitos olhares, tal. Essas coisas também dizem muito, né? Ele tem muito pormenor. Pequenas coisas estão ali, por exemplo, na folha na mão do louco, que também está na mão da imperatriz, né? Pequeno detalhe, significa o quê? Isso no tarô Jodorowsky Camuim, já vou dizendo aqui, né? Que é o tarô que eu jogo, que eu uso. Então, como o acaso é um lance de dados, como diria o poeta Mallarmé, um jogo de dados, quando você joga o dado e as pessoas fazem uma aposta, pode dar o resultado que você pediu. Você preveu aquele futuro? Como é que funciona isso? Então, como o acaso é um lance de dados, sim, o baralho você pode abrir ali, alguém pode dizer alguma coisa que pode adivinhar o seu futuro. Isso pode acontecer. Cada um faz o uso que bem entende. O mais importante é que você não se prenda a rituais mirabolantes, né? Coisas que você tem que ter iniciação. Não existe nada disso. Eu acho que cada um pode escolher o baralho que mais se interessar, que mais tiver intimidade, que mais se aproximar visualmente. Cada um escolhe o seu baralho e o primeiro passo é abrir o baralho e observar ele. Porque os símbolos que estão ali, as coisas que estão ali, as coisas que você vai criar no seu inconsciente, é que vai possibilitar que você consiga fazer um jogo, ler o baralho, enfim. Eu não faço esse tipo de jogo, de previsão de futuro, eu não faço evidência. Meu jogo está mais ligado a uma busca do inconsciente mesmo, em despertar questões relativas ao inconsciente de quem está ali jogando. Eu sou mais ou menos o croupier que vai dar as cartas e o jogo vai acontecer ali entre eu e uma outra pessoa. Então, se pode ou se não pode, essa pergunta eu acho que a resposta cada um é que vai dar. Não tem uma resposta exata para isso, se pode ou se não pode ler o futuro. Eu acho que cada um vai descobrir se pode ou se não pode sozinho mesmo. Acho que é a melhor maneira. Espero que tenham gostado desse programa. Já já a gente volta com novos programas sobre tarô, arte e vida cotidiana. Muito obrigado.